Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Saúde Descomplicada. Meu nome é Thiago e hoje iremos estudar um pouco sobre a síntese e a ressíntese do ATP, como ocorre então o processo de energia para a atividade muscular. Na última aula nós estudamos todo o processo da construção do ATP e dos produtos envolvidos na sua síntese e degradação. Vamos então compreender um pouco melhor como ocorre essa quebra e quais as enzimas estão envolvidas neste processo. Então, nós sabemos já que o ATP é produzido em todas as células do corpo e que aproximadamente a quebra de uma molécula de ATP gera 7,3 a 7,6 quilocalorias por mol de molécula. Ou seja, o grupo fosfato deixa ATP, que é a região onde ocorre a energia, como nós vimos na aula passada. Caso haja dúvida, volta lá no vídeo anterior. É onde se encontram as energias da conversão do processo químico anteriormente realizado. Então, nós podemos observar na tela do computador de vocês observam aí o processo de construção da molécula de ATP. Nós temos então do lado esquerdo uma adenosina, 3 moléculas de fosfato. Essas 3 moléculas de fosfato junto com essa adenosina, é o que nós chamamos de ATP. Então ocorre um processo chamado de hidrólise através da enzima ATPase. Esta enzima vai quebrar este ATP formando uma molécula de adenosina e 2 moléculas de fosfato inorgânico, ou então conhecido ADP, mais a energia que será então utilizada posteriormente. Então nós sabemos que esse ADP ele é utilizado e a sua conversão produz o ADP e libera energia. Só que este processo ele ocorre continuamente, não para. Então este ciclo ATP e ADP ocorre de forma sistêmica e contínua. Alguns autores chamam esse componente cíclico de processos endergônicos e exergônicos. Endergônicos, onde há absorção de energia, e exergônicos, onde há a liberação de energia. Então, esse processo ele está envolvido por estes complexos processos de liberação e de absorção energética, para que haja a produção e a quebra desta molécula de ADP. Então, existem alguns processos enzimáticos muito importantes envolvidos. Como eu falei agora há pouco, a síntese ela acontece de forma contínua e simultânea, não para. O processo ele é contínuo, que garante um fornecimento propício para as funções orgânicas do nosso organismo, e 2 principais enzimas estão envolvidas neste processo, que é a chamada ATPase, que vimos agora há pouco, que ela quebra o ADP, formando ADP mais energia, mais os 2 fosfatos, principalmente os 2 fosfatos inorgânicos, e a creatina quinase, que é a enzima responsável pela ressíntese, pela formação deste ATP, ou seja, esta creatina quinase é responsável por pegar o ADP, que foi anteriormente utilizado, e reconstruir uma nova molécula de ATP, adenosina trifosfato. Então lembrem que quando grandes quantidades de ATP estão na célula, ocorre a formação da chamada fosfocreatina, que é um dos maiores reservatórios de energia do nosso organismo, que mais à frente iremos estudar um pouco mais sobre a fosfocreatina. Mas lembrem que todo aquele excesso de ATP que não é sintetizado, que não é, melhor dizendo, quebrado, ele se converte em fosfocreatina para posteriormente ser utilizado. Tá? Então aqui está o gráfico da ressíntese do ATP, em que nós temos essa fosfocreatina que vimos agora há pouco, se associa com o ADP que foi quebrado anteriormente, mais um fosfato inorgânico, através da chamada enzima creatina quinase, produzindo este ATP, possibilitando então uma nova contração muscular, por exemplo, uma nova ação corporal. Então, a fosfocreatina ela não pode atuar da mesma forma que o ATP. Por isso que ela é produzida, ela se liga ao ADP para posteriormente produzir o ATP. Então é interessante quando nós vemos que
O maior nível energético da ligação do fosfato de alta energia faz com que a reação entre a fosfocreatina e o ATP atinja o estado estável, favorável à produção de ATP. O que é que isso quer dizer? Que enquanto há fosfocreatina no nosso organismo, as quantidades de ATP se mantêm constantes, ou mais próximo de uma constância. O corpo começa a utilizar a fosfocreatina inicialmente, mantendo a quantidade de ATP constante, mas abaixo nós temos uma outra situação. A mínima utilização de ATP pelas fibras musculares busca a energia da fosfocreatina para sintetizar imediatamente mais ATP. Então, esse efeito mantém as concentrações de ATP em um nível quase constante enquanto existir fosfocreatina disponível. Isso é muito importante lembrar desse momento inicial na conversão, na reconversão do ATP, ok? Lembrando que o processo de quebra de ATP ele ocorre através da chamada hidrólise, e essa hidrólise irá produzir energia para o deslizamento dos miofilamentos da quitina e miosina, por exemplo, e principalmente uma maior parte dessa energia será liberada na forma de calor, certo? Então, resumindo a aula de hoje, nós observamos que o ATP é produzido em todas as células do nosso corpo e, em média, uma molécula libera 7,3 a 7,6 quilocalorias por mol em um fluxo contínuo e simultâneo, não há quebra. O corpo está sempre produzindo de diferentes formas. As principais enzimas envolvidas nesse processo são a ATPase, que quebra o ATP, e a creatina quinase, que possibilita a reconstrução de uma nova molécula de ATP. E quantidades extras de ATP nas células levam a síntese de fosfocreatina, que é o maior reservatório energético do nosso corpo, ok? Então, obrigado pela presença. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal para vídeos posteriores. Um grande abraço e até logo!